Você já sentiu que sua mente está sendo atacada por pensamentos que roubam sua paz? Você experimenta um vazio no coração que nada consegue preencher? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 10, sim, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Hoje você descobrirá como a fé em Deus fortalece sua mente e restaura seu coração. Não é autoajuda humana, é poder sobrenatural. Se você busca paz mental, cura emocional e fortaleza espiritual, esta mensagem transformará sua vida. Fique até o final, porque vamos explorar verdades bíblicas que mudarão sua maneira de pensar e sentir. E se esta é sua primeira vez aqui, inscreva-se no Rota Divina e ative o sininho, porque toda semana compartilhamos reflexões poderosas que edificarão sua fé. Romanos 12:2 promete: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse milagre começa agora. Vivemos numa época em que a saúde mental está em crise. Milhões de pessoas acordam cada manhã com um peso inexplicável no peito. A mente acelera com preocupações sobre o futuro. Como vou pagar as dívidas? O que acontecerá com minha família? Conseguirei superar esta doença? Encontrarei solução para este problema? As estatísticas mostram níveis alarmantes de ansiedade, depressão e estresse em nossa sociedade. Mas por trás desses números há pessoas reais, como você e como eu, lutando cada dia contra pensamentos que nos roubam a alegria. O coração vai endurecendo aos poucos. Perdemos a capacidade de confiar, de amar plenamente, de viver em paz. Nos tornamos cínicos, amargurados, sem esperança. Tentamos preencher esse vazio com relacionamentos, com sucesso profissional, com posses materiais, com entretenimento constante. Mas nada satisfaz realmente. Porque o problema não é externo, é interno, não é circunstancial. É espiritual. Fomos criados com um espaço em nosso ser que só Deus pode preencher. E quando tentamos preenchê-lo com qualquer outra coisa, sempre ficamos vazios, insatisfeitos, buscando sem encontrar. Esta é a realidade de viver desconectados de nossa fonte de vida. A Bíblia nos apresenta uma história que reflete perfeitamente esta condição humana. No Evangelho de João, capítulo 4, encontramos uma mulher samaritana que ia ao poço buscar água em pleno meio-dia, no momento mais quente do dia. Por quê? Porque evitava encontrar-se com as outras mulheres do povoado que iam pela manhã ou à tarde. Esta mulher carregava o peso de seu passado, com a vergonha de suas decisões, com a rejeição da sociedade. Ela havia tido 5 maridos e vivia com um homem que não era seu esposo. Buscava amor, aceitação, plenitude, mas nos lugares errados. Sua mente estava cheia de culpa, seu coração despedaçado pela rejeição. Cada relacionamento prometia preencher seu vazio, mas só a deixava mais vazia que antes. Vivia num ciclo interminável de busca e decepção. Carregava seu cântaro cada dia, símbolo de sua sede insaciável, de sua necessidade profunda de algo mais. Não sabia que naquele dia no poço sua vida mudaria para sempre, porque ali encontraria Jesus, que conhecia toda a sua história, toda a sua dor, toda a sua busca desesperada. E ele lhe ofereceria algo que transformaria sua existência, água viva, uma fonte inesgotável de vida eterna. O que acontece quando vivemos sem confiar em Deus? Jeremias 17:2-5 descreve isso com clareza devastadora. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta-o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Nossa mente se transforma num deserto árido, onde os pensamentos negativos crescem como espinhos. O medo se torna nosso companheiro constante, sussurrando mentiras que aceitamos como verdades. O coração endurece ou se quebra, perdendo a capacidade de amar genuinamente. Provérbios 14:12 adverte: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Vivemos em círculos viciosos, buscamos paz em relacionamentos que nos esvaziam, em sucessos que não satisfazem, em prazeres que deixam mais vazio. A ansiedade se multiplica, a depressão bate à porta, o vazio existencial se torna insuportável. Como diz Eclesiastes 1:14, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Viver afastado de Deus não é apenas difícil, é impossível encontrar verdadeira paz. Mas aqui está a verdade libertadora que muda tudo. Deus criou você para algo maior que esta luta constante. Jesus disse à mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe dar, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe dar será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esta é a resposta a todos os nossos problemas mentais e emocionais. Você não precisa de outro relacionamento fracassado, outra conquista profissional, outra distração temporária.
Você precisa se conectar com a fonte de vida eterna. Quando você entrega sua vida a Deus, quando coloca sua fé nele, algo sobrenatural começa a acontecer. Sua mente começa a se renovar. Os pensamentos de morte são substituídos por pensamentos de vida. O medo é expulso pelo amor perfeito. A ansiedade é substituída pela paz que excede todo entendimento. Seu coração começa a sarar. As feridas do passado encontram restauração. O vazio é preenchido com a presença do Espírito Santo e você descobre que não está sozinho, nunca esteve. Deus sempre esteve ali, esperando que você voltasse seu rosto para Ele. A fé em Deus não é uma muleta psicológica. É uma conexão real com o poder que criou o universo e te ama com amor eterno. Este é apenas o começo de compreender quão profundo e transformador é este poder. Para compreender verdadeiramente como a fé em Deus fortalece nossa mente e nosso coração, devemos recorrer à fonte de toda verdade, a palavra de Deus. Ouça estas promessas poderosas que sustentam nossa fé. Em Filipenses 4:6-7, o apóstolo Paulo nos instrui: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nota a promessa aqui? Uma paz que excede todo o entendimento, que guarda sua mente e seu coração. Em Romanos 12:2 encontramos: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sua mente pode ser transformada, renovada, restaurada. E em Provérbios 3:5-6 lemos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Estes não são simples versículos motivacionais, são promessas eternas do Deus que não pode mentir. Quando você as declara com fé, quando acredita nelas, no profundo do seu ser, elas se ativam em sua vida e começam a transformar sua realidade espiritual, mental e emocional. Deixe-me levar você a uma das histórias mais comoventes da Bíblia, a história de Jó. Este era um homem justo, temente a Deus, próspero e abençoado. Tinha 7 filhos e 3 filhas, milhares de animais, servos, riquezas abundantes. A Bíblia diz que ele era o homem mais importante de todo o Oriente. Mas um dia, tudo mudou drasticamente. Num único dia, Jó recebeu notícia após notícia devastadora. Seus bois e jumentas foram roubados, seus servos assassinados. Fogo do céu consumiu suas ovelhas. Os caldeus levaram seus camelos. E o mais dilacerante: seus 10 filhos morreram quando um vento forte derrubou a casa onde celebravam. Imagine receber todas essas notícias em questão de horas. Mas não terminou aí. Jó foi atacado por uma doença terrível que cobriu seu corpo de feridas dolorosas da cabeça aos pés. Sentou-se entre as cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. Sua própria esposa lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Seus amigos vieram consolá-lo, mas em vez disso, o acusaram de ter pecado. Jó perdeu tudo: seus filhos, sua saúde, suas riquezas, sua reputação. A única coisa que não perdeu foi sua fé em Deus. A história de Jó nos revela algo profundo sobre a condição humana e o caráter de Deus. Jó não entendia por que tudo aquilo estava acontecendo com ele. Sua mente estava atormentada por perguntas sem resposta. Por que eu? O que fiz para merecer isso? Onde está Deus no meio do meu sofrimento? Estas são as mesmas perguntas que você e eu fazemos quando atravessamos o vale da sombra da morte. O fascinante é que Jó não tinha o livro de Jó para ler. Não sabia que havia uma conversa entre Deus e Satanás. Não conhecia o propósito por trás de seu sofrimento. Caminhava completamente às cegas, agarrando-se unicamente à sua fé, e no meio de sua dor mais profunda, declarou estas palavras poderosas: ainda que ele me mate, nele esperarei. Você consegue captar a profundidade desta declaração? Jó estava dizendo: mesmo que eu não entenda, mesmo que pareça que Deus me abandonou, mesmo que isso me custe a vida, continuarei confiando nele. Esta é a essência da fé verdadeira. Confiar quando não se entende, crer quando não se vê, manter a esperança quando tudo parece perdido. Jó nos ensina que a fé não é a ausência de dúvidas ou perguntas, mas a decisão de confiar em Deus, apesar delas. Agora, como aplicamos a história de Jó à nossa vida hoje? Talvez você não tenha perdido tudo como Jó, mas experimentou perdas significativas. Talvez perdeu um ente querido que amava profundamente, ou perdeu seu emprego e, com ele, sua estabilidade econômica. Talvez perdeu sua saúde e agora enfrenta uma doença
que te atemoriza, ou perdeu um relacionamento importante e seu coração está despedaçado. Como Jó, sua mente está cheia de perguntas sem resposta. Por que Deus permite que isso aconteça comigo? Será que não se importa? Onde está a sua ajuda? Quero que você entenda algo crucial. Deus não mudou. Seu amor por você é o mesmo ontem, hoje e sempre. As provas não significam que Deus te abandonou. Muitas vezes significam que Ele está forjando algo poderoso em você. Assim como o ourives purifica o ouro com fogo. Deus permite que você atravesse o fogo da prova para purificar sua fé, para fortalecer seu caráter, para prepará-lo para bênçãos maiores. A pergunta não é se você sairá desta situação, mas como sairá? Sairá amargurado ou melhor, enfraquecido ou fortalecido, com sua fé destruída ou com sua fé refinada como ouro puro. A decisão é sua. Jó escolheu confiar e você também pode fazer isso. Deixe-me fazer algumas perguntas que quero que você reflita profundamente em seu coração. Primeira pergunta: em que ou em quem você tem colocado sua confiança? Tem colocado em seu trabalho, em seus relacionamentos, em suas capacidades, em sua conta bancária? Ou tem colocado no Deus imutável, que nunca falha? Segunda pergunta: quando as coisas não saem como você esperava, qual é sua primeira reação? Você corre para Deus em oração ou corre para as preocupações em sua mente? Terceira pergunta: como está sua vida de oração neste momento? Você ora só quando tem problemas ou mantém uma comunhão constante com Deus? Quarta pergunta: o que você está permitindo que sua mente consuma cada dia? Pensamentos de fé ou pensamentos de medo? Verdades da palavra de Deus ou mentiras do inimigo? E a pergunta mais importante: se hoje você perdesse tudo o que tem, como Jó, sua fé em Deus permaneceria firme? Estas perguntas não são para condená-lo, são para examiná-lo. Porque a fé verdadeira não se mede nos momentos de bênção, se mede nos momentos de prova. Jó foi provado ao extremo e sua fé permaneceu. Como está a sua fé hoje? Precisa ser fortalecida. Então continue comigo nesta reflexão, porque vamos descobrir juntos como edificar uma fé inquebrantável. A transformação de sua mente pela fé não é mágica, é um processo bíblico profundo. Efésios 4:23 nos instrui: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Como isso acontece? Primeiro, a fé te dá um novo filtro para processar a realidade. Onde antes você via obstáculos impossíveis, agora vê oportunidades para testemunho divino. Segundo, a fé te conecta com verdades absolutas. Quando a ansiedade diz: você está sozinho, 2 Tessalonicenses 3:3 responde: fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. Terceiro, a fé te dá autoridade espiritual. Tiago 4:7 declara: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você não é mais vítima de seus pensamentos, é guerreiro que o submete a Cristo. Quarto, a fé produz paz sobrenatural. Isaías 26:3 promete: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E quinto, a fé renova sua identidade mental. Você não pensa mais como vítima, mas como filho de Deus. João 3:1 declara: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esta nova identidade transforma cada pensamento desde a raiz. A oração não é um ritual religioso, é o oxigênio da alma. É a comunicação direta com Deus que mantém viva sua fé e fortalece tanto sua mente como seu coração. Em 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo nos instrui: orai sem cessar. Isso não significa estar ajoelhado o dia todo. Significa manter uma conexão contínua com Deus no meio de suas atividades diárias. Quando enfrenta uma decisão difícil, você ora. Quando sente ansiedade, você ora. Quando experimenta gratidão, você ora. Quando precisa de sabedoria, você ora. A oração constante transforma sua perspectiva porque te mantém consciente da presença de Deus em cada momento. Jesus mesmo nos deu o exemplo. Os evangelhos nos mostram que ele se retirava regularmente a lugares solitários para orar, às vezes passando noites inteiras em comunhão com o Pai. Se o Filho de Deus precisava orar constantemente, quanto mais nós. A oração fortalece sua mente, porque te lembra que não precisa resolver tudo com sua própria sabedoria limitada. Fortalece seu coração porque você experimenta o amor do Pai que escuta cada uma de suas palavras. Não subestime o poder da oração. É a arma mais poderosa que você tem contra qualquer adversidade. Uma vida sem oração é uma vida vivida com suas próprias forças, destinada ao esgotamento e à derrota. As promessas de Deus
são o fundamento inquebrantável sobre o qual edificamos nossa fé. Não são simples palavras de ânimo, são garantias eternas do Deus Todo-Poderoso. Ouça estas promessas que sustentam sua mente e coração nos momentos mais difíceis. Isaías 26:3 declara: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Aqui está a chave: manter seu pensamento em Deus produz paz completa. Em Jeremias 2:9-11 Deus promete: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem um plano bom para sua vida, mesmo quando você não consegue vê-lo. Mateus 11:28-30 nos convida: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus oferece descanso para sua mente exausta e seu coração cansado. E no Salmo 3:4-18 encontramos: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Quando seu coração está despedaçado, Deus está mais perto do que nunca. Estas promessas não são condicionais, são absolutas. Deus não pode mentir. O que prometeu, cumprirá. A fé não é apenas um sentimento. É um estilo de vida que se cultiva através de hábitos diários, intencionais. Deixe-me compartilhar com você 5 hábitos práticos que fortalecerão sua mente e coração. Primeiro, comece seu dia com Deus antes de qualquer outra coisa. Antes de verificar seu telefone, antes de pensar em seus problemas, dedique os primeiros minutos à oração e leitura bíblica. Isso estabelece o tom espiritual para todo o dia. Segundo, pratique a gratidão constante. Escreva cada dia 3 coisas pelas quais você está agradecido. Isso treina sua mente para se concentrar nas bênçãos em vez das carências. Terceiro, memorize versículos bíblicos. Quando a palavra de Deus está guardada em seu coração, você tem munição espiritual para enfrentar qualquer ataque mental. Quarto, cerque-se de uma comunidade de fé. Você não pode crescer espiritualmente em isolamento. Precisa de irmãos que te animem, te corrijam e caminhem com você. E quinto, pratique o jejum e a adoração. O jejum te ajuda a submeter a carne e fortalecer o espírito. A adoração te conecta com a presença de Deus de maneira poderosa. Estes hábitos podem parecer simples, mas seu impacto acumulativo é extraordinário. São como exercício espiritual que fortalece sua fé dia após dia. Deixe-me compartilhar uma metáfora poderosa que ilustra como a fé fortalece nossa mente e coração. Imagine uma árvore plantada junto a correntes de águas. Suas raízes se estendem profundamente no solo, bebendo constantemente do rio. Quando chega o verão com seu calor abrasador, esta árvore não murcha, porque suas raízes estão conectadas à fonte de água. Quando vêm os ventos furacões, a árvore balança, mas não se arranca, porque suas raízes são profundas e firmes. Esta árvore dá fruto no seu tempo, suas folhas permanecem verdes, e tudo o que faz prospera. Agora contraste isso com uma árvore plantada em terra seca, dependendo unicamente da chuva ocasional. Quando chega a seca, murcha. Quando vêm os ventos, se desarraiga facilmente porque suas raízes são superficiais. O Salmo 1 descreve exatamente esta diferença entre o justo e o ímpio. Você é essa árvore. A pergunta é: onde estão plantadas suas raízes? Estão profundamente conectadas com Deus, a fonte de água viva? Ou estão superficialmente plantadas nas areias movediças deste mundo? Quando suas raízes estão em Deus através da fé, sua mente permanece forte no meio das tempestades de ansiedade. Seu coração permanece verde, mesmo nas secas de dificuldade. Você dá fruto de paz, alegria, amor e esperança, sem importar as circunstâncias externas. Há momentos na vida onde o conflito interno se torna tão intenso que você sente que sua mente vai colapsar. É como se você estivesse preso numa tempestade violenta, onde as ondas de pensamentos negativos golpeiam sem cessar. Sua mente te diz: você não aguenta mais, desista, isso é demais para você. O medo se apodera de cada canto do seu ser. Você acorda na madrugada com o coração acelerado, a respiração agitada, suando frio. Os pensamentos se arremolinham num turbilhão caótico. E se eu fracassar? E se eu perder tudo? E se eu não for suficiente? E se Deus me abandonou? O coração se sente como se estivesse sendo esmagado num punho de ferro. A dor emocional é tão real quanto a física, às vezes até mais devastadora. Você se sente sozinho, embora esteja rodeado de gente. Incompreendido
embora tente explicar, fraco, embora aparente fortaleza. É nestes momentos de conflito extremo onde muitos tomam decisões desesperadas. Alguns buscam escape em substâncias que prometem alívio temporário, mas trazem destruição permanente. Outros se isolam completamente, construindo muros ao redor de seu coração. E muitos simplesmente se rendem à desesperança, acreditando que nunca haverá saída. Este é o conflito humano, em sua expressão mais crua, a batalha entre a fé e o medo, entre a esperança e o desespero, entre a vida e a morte espiritual. A Bíblia nos apresenta um homem que conheceu este nível de conflito interno de maneira profunda. O apóstolo Pedro. Relembremos a noite antes da crucificação de Jesus. Pedro havia declarado com valentia: ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Jesus o advertiu antes que o galo cante: tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro estava seguro de si mesmo, confiante em sua própria força. Naquela noite, quando prenderam Jesus, Pedro o seguiu de longe. Sentou-se com os inimigos de Cristo junto ao fogo, e quando foi confrontado, não uma, mas 3 vezes negou conhecer Jesus. Na terceira vez, chegou a amaldiçoar e jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Jesus, que estava sendo interrogado, virou-se e olhou para Pedro. Seus olhares se cruzaram, e Pedro se lembrou das palavras de Jesus. A Bíblia diz que saiu dali e chorou amargamente. Imagine o conflito devastador na mente e no coração de Pedro naquele momento. A culpa, a vergonha, a traição a quem amava. Havia falhado no momento mais crucial. Sua autoconfiança havia sido destruída. Enfrentava a escuridão de sua própria fraqueza. Este foi o momento mais baixo da vida de Pedro. Quando nossa fé vacila e nos apoiamos em nossas próprias forças, as consequências são inevitáveis e dolorosas. Pedro aprendeu isso da maneira mais difícil. Sua confiança estava colocada em si mesmo, em sua lealdade, em sua coragem, em seu amor por Jesus. Mas quando chegou à prova, descobriu que sua força humana era completamente insuficiente. Esta é a realidade que todos enfrentamos. Sem fé em Deus, estamos destinados ao fracasso. Nossa mente, sem a âncora da fé, é sacudida por cada vento de dúvida. Tomamos decisões baseadas no medo em vez da confiança em Deus. Reagimos impulsivamente em vez de responder com sabedoria divina. Nosso coração, sem a proteção da fé, endurece ou se desmorona. Construímos muros para nos proteger, mas esses muros também nos aprisionam, ou nos tornamos tão vulneráveis que qualquer palavra, qualquer circunstância nos destroça. A falta de fé nos leva à ansiedade crônica, porque tentamos controlar o incontrolável. Nos leva à depressão, porque perdemos a esperança em algo maior que nós mesmos. Nos leva ao vazio existencial, porque vivemos sem propósito eterno. Como Pedro junto ao fogo, quando confiamos em nossa própria força, eventualmente negaremos o que mais valorizamos. A autoconfiança sempre termina em fracasso. Só a fé em Deus nos sustenta quando nossas forças falham. Mas aqui está a verdade linda e redentora. Deus nunca desperdiça nossa dor. Cada prova, cada fracasso, cada momento de fraqueza é uma oportunidade para que Deus nos ensine algo profundo. Pedro pensou que sua negação era o final de sua história com Jesus, mas era apenas o começo de uma transformação radical. Depois da ressurreição, Jesus buscou Pedro especificamente. Na margem do mar de Tiberíades, lhe fez uma pergunta 3 vezes. Simão, filho de João, tu me amas? 3 vezes, para curar as 3 negações. E 3 vezes, Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe devolveu seu ministério. Apacenta meus cordeiros. Pastoreia minhas ovelhas. Deus usou o fracasso de Pedro para ensinar-lhe uma lição crucial. Você não pode confiar em sua própria força. Deve confiar completamente em Deus. Esta lição transformou Pedro. O homem que negou Cristo por medo de uma criada se converteu no pregador valente, que em Pentecostes proclamou Cristo diante de milhares. O que fugia com temor se converteu no líder que enfrentou perseguição com alegria. A tradição diz que Pedro foi crucificado, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer como seu mestre. O que mudou? Pedro aprendeu a não confiar em si mesmo, mas no poder de Deus. As provas que enfrentamos não são para nos destruir, são para nos transformar, para nos ensinar
a depender totalmente de Deus. Aqui está um insight espiritual profundo que emerge da história de Pedro. Seus fracassos não definem seu futuro, definem sua necessidade de Deus. Cada vez que você cai, cada vez que falha, cada vez que sua força não é suficiente, você tem uma decisão a tomar. Pode ficar no chão, revolvendo-se na culpa e na vergonha, acreditando que já não tem esperança. Ou pode fazer o que Pedro fez: levantar-se, voltar a Jesus e permitir que Ele te restaure e te transforme. A fé verdadeira não é nunca cair, é levantar-se cada vez que você cai. Não é nunca duvidar, é voltar a confiar depois de duvidar. Não é ser perfeito, é reconhecer sua imperfeição e se agarrar à perfeição de Cristo. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Está procurando pessoas disponíveis. Não precisa de sua força, precisa de sua rendição. Não quer sua autoconfiança, quer sua fé absoluta nele. Quando você compreende isso, sua mente se liberta da pressão de ter que ser forte o tempo todo. Seu coração se liberta da carga da autossuficiência e descobre que na sua fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Como Paulo declarou: quando sou fraco, então é que sou forte. Porque é nesses momentos quando Deus pode manifestar seu poder através de você. Esta é a paradoxo gloriosa da fé. Você perde sua vida para encontrá-la. Se enfraquece para ser forte. Se rende para vencer. Como renovamos nossa confiança em Deus quando ela foi abalada? Lamentações 3, 22-23 nos dá a chave. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Primeiro, lembre-se de quem Deus é, não do que você sente. Malaquias 3:6. Eu, o Senhor, não mudo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Segundo, revise sua fidelidade passada. Salmo 7:11. Recordarei os feitos do Senhor. Sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Escreva cada vitória onde Deus te sustentou. Terceiro, alimente sua fé intencionalmente. Romanos 10:17. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mergulhe nas Escrituras diariamente. Quarto, pratique gratidão radical. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo, dai graças. Isso reorienta sua mente para as bênçãos. Quinto, dê passos de fé antes de se sentir pronto. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Obedeça ainda que tenha medo. A confiança se constrói na ação, não na contemplação. Cada passo fortalece sua fé. Nos momentos onde sua confiança vacila, você precisa de âncoras de esperança, às quais se agarrar. E não há âncoras mais firmes que as promessas de Deus. Ouça estas palavras de vida que renovam a esperança em seu coração. Romanos 8:28 declara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo o que parece mal, Deus está usando para seu bem. Em Isaías 4:0-31 encontramos: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A espera em Deus não é passiva, produz renovação sobrenatural. Hebreus 13:5 nos assegura: não te deixarei, nem te desampararei. Deus nunca te abandonará, não importa quão escuro fique o caminho. Em Filipenses 4:19 temos a promessa: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus proverá tudo o que você precisa. E em João 16:33, Jesus diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. As dificuldades são certas, mas a vitória é mais certa ainda. Estas promessas não são desejos piedosos, são pactos inquebrantáveis de um Deus que não pode mentir. Quando você as declara sobre sua vida, a esperança renasce em seu coração. Permita-me compartilhar uma história real que ilustra o poder transformador da fé renovada. Conheci um homem que havia perdido seu negócio, sua casa, e estava à beira do divórcio. A depressão o havia consumido. Sua mente estava cheia de pensamentos suicidas. Sentia-se como um fracasso total, sem valor, sem futuro. Uma noite, em seu momento mais escuro, caiu de joelhos e clamou a Deus com desespero: se tu existes, se realmente te importas comigo, preciso que me mostres isso, porque não aguento mais. Não houve voz audível, não houve milagre instantâneo, mas sentiu uma paz inexplicável que encheu seu coração. Era como se Deus lhe dissesse: estou aqui, sempre estive aqui, e vamos atravessar isso juntos. A partir daquele momento, tomou a decisão de confiar em Deus, ainda que não visse o caminho completo. Começou a ler a Bíblia diariamente, buscando promessas específicas
específicas para sua situação. Começou a orar não só pedindo, mas adorando e agradecendo mesmo no meio da dor. E aos poucos, as coisas começaram a mudar. Não de maneira mágica, mas natural. Encontrou um trabalho humilde, mas era um começo. Sua esposa viu a mudança genuína nele e decidiram lutar por seu casamento. Hoje, anos depois, este homem tem um ministério ajudando outros que estão onde ele esteve. Sua fé transformou não só sua mente e coração, mas seu destino completo. Agora, traga esta verdade para sua situação presente. Talvez você esteja passando por seu próprio vale escuro neste momento. Talvez as finanças estejam em crise, a saúde esteja deteriorada, os relacionamentos estejam quebrados, ou simplesmente você sinta um vazio existencial que não consegue explicar. A tentação é olhar as circunstâncias e se render à desesperança. Mas quero desafiá-lo a fazer algo diferente hoje. Primeiro, identifique especificamente que área de sua vida precisa da intervenção de Deus. Não generalize, seja específico. Segundo, busque na Bíblia promessas que se relacionem diretamente com essa necessidade. Escreva-as, memorize-as, declare-as em voz alta. Terceiro, tome uma decisão de fé hoje, algo concreto, que demonstre sua confiança em Deus. Pode ser perdoar alguém que te feriu, pode ser dar generosamente quando você tem pouco, pode ser obedecer em algo que Deus tem te pedido, mas você adiou. Quarto, busque uma comunidade de crentes que te apoie. Você não pode fazer isso sozinho. Precisa de irmãos que orem com você, que te animem, que te lembrem das verdades de Deus quando sua mente te mentir. E quinto, mantenha um diário de gratidão e fidelidade. Escreva cada dia algo pelo qual está agradecido e alguma evidência da fidelidade de Deus. Com o tempo, terá um registro tangível do cuidado de Deus por você. A fé se fortalece com prática intencional, não com teoria passiva. Pare um momento comigo. Feche seus olhos se for possível, respire fundo. Quero que você sinta o peso destas verdades em seu coração. Deus te conhece completamente. Cada pensamento, cada lágrima, cada luta secreta. E apesar de conhecer tudo de você, te ama com um amor perfeito e incondicional. Você não precisa ganhar seu amor Bok Hautem. Você não precisa ser perfeito para se aproximar dele. Ele se aproxima dos quebrantados de coração. Neste exato momento, não importa onde você esteja, não importa o que tenha feito, não importa quão longe sinta que se afastou, Deus está aqui com você. Sua presença te rodeia, seu amor te abraça. Seu poder está disponível para você. Talvez você tenha estado carregando culpas que ele já perdoou. Talvez tenha estado acreditando mentiras sobre si mesmo que ele nunca falou. Talvez tenha estado tentando ser forte sozinho quando ele está te convidando a descansar em sua força. Hoje é o dia para soltar. Solte o controle que nunca teve. Solte o peso que nunca foi projetado para carregar. Solte a necessidade de entender tudo e receba o que Deus oferece. Paz, que excede o entendimento. Fortaleza na sua fraqueza, esperança no meio da escuridão, propósito no meio da confusão. Sua mente pode ser renovada, seu coração pode ser curado, sua vida pode ser transformada. Comece agora mesmo, neste momento. Entregando tudo a Ele, um dos milagres mais tangíveis da fé em Deus é sua capacidade de transformar completamente sua vida de pensamento. A mente humana, sem a intervenção divina, tende naturalmente para o negativo. Os psicólogos chamam isso de viés de negatividade. Lembramos das críticas mais que dos elogios. Nos concentramos no que falta mais que no que temos. Antecipamos o pior mais que o melhor. Mas quando a fé em Deus cria raízes em seu coração, começa um processo sobrenatural de renovação mental. Romanos 12:2 descreve assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como isso acontece praticamente? Primeiro, a fé te dá um filtro novo para processar a realidade. Onde antes você via um problema sem solução, agora vê uma oportunidade para ver o poder de Deus. Onde antes você via rejeição, agora vê redirecionamento divino. Segundo, a fé te conecta com verdades absolutas que contrariam as mentiras. Quando o inimigo sussurra você é um fracasso, a palavra de Deus declara mais que vencedores somos. Quando a depressão diz não há esperança, as promessas de Deus proclamam tenho planos de bem e não de mal para você. Terceiro, a fé te dá autoridade espiritual para rejeitar pensamentos destrutivos. Você não é mais vítima passiva de sua mente. É guerreiro ativo que leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esta mudança não é instantânea, é um processo diário de escolha. Escolher crer em Deus sobre seus sentimentos. Escolher meditar em sua palavra sobre os problemas. Escolher declarar vida
sobre morte. Se a fé transforma a mente, também cura profundamente o coração. O coração humano acumula feridas ao longo da vida, rejeições que nos marcaram, traições que nos quebraram, perdas que nos despedaçaram, fracassos que nos envergonharam. Estas feridas não curadas se convertem em muros que nos isolam, em filtros que distorcem como vemos a Deus e aos outros, em correntes que nos mantêm prisioneiros do passado. Mas a fé em Deus é o bálsamo celestial que cura estas feridas desde a raiz. Salmo 147:3 nos diz: sará os quebrantados de coração e lhes atará as feridas. Como opera esta cura? Primeiro, a fé te permite trazer as feridas à luz. Muitos tentam enterrar a dor, mas o que se enterra sem curar segue infectando desde dentro. Deus te convida a ser vulnerável com Ele, a mostrar-lhe cada ferida, cada cicatriz, cada área quebrada. Segundo, a fé te dá o poder para perdoar o imperdoável. Sem Deus, perdoar quem te feriu profundamente é impossível. Mas quando você experimenta o perdão imerecido de Deus para você, encontra a graça para estender esse perdão a outros. E o perdão não é para benefício de quem te feriu, é para sua própria liberdade. Terceiro, a fé reescreve sua identidade. Você não é mais definido pelo que fizeram com você, mas pelo que Cristo fez por você. Você não é a vítima, é o vitorioso. Você não é o rejeitado, é o amado de Deus. Esta nova identidade cura o coração desde seu fundamento. A Bíblia nos apresenta uma transformação dramática na vida do apóstolo Paulo. Anteriormente conhecido como Saulo de Tarso, Saulo era um homem brilhante, educado, zeloso pela lei de Deus, mas seu zelo estava mal direcionado. Perseguia violentamente os cristãos, acreditando que faziam um serviço a Deus. Presenciou e aprovou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Sua mente estava cheia de ódio religioso. Seu coração endurecido pela convicção de que estava correto. Mas um dia, a caminho de Damasco para prender mais cristãos, uma luz do céu o rodeou. Caiu ao chão e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntou. Quem és tu, Senhor? A resposta mudou sua vida para sempre. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, tudo o que Saulo acreditava desmoronou. Deu-se conta de que havia estado perseguindo o próprio Messias. Ficou cego fisicamente, mas começou a ver espiritualmente. Durante 3 dias, não comeu nem bebeu, processando esta revelação transformadora. Quando Ananias lhe impôs as mãos, as escamas caíram de seus olhos e foi cheio do Espírito Santo. O perseguidor se converteu em pregador. O destruidor da igreja se converteu em seu maior construtor. O homem cheio de ódio se converteu em apóstolo do amor. Esta é a transformação radical que produz o encontro genuíno com Cristo. A transformação de Saulo a Paulo nos ensina verdades essenciais sobre como a fé transforma completamente uma vida. Primeiro, a transformação começa com um encontro pessoal com Cristo, não com uma religião ou uma filosofia. Paulo não adotou uma nova ideologia, conheceu uma pessoa viva, Jesus. Segundo, a transformação requer humildade para admitir que você estava errado. Paulo, com toda a sua educação e certeza, teve que reconhecer que havia estado perseguindo a verdade que afirmava defender. Terceiro, a transformação produz uma mudança de identidade completa. Paulo deixou de se definir por sua linhagem farisaica, sua educação, suas conquistas. Chamava-se a si mesmo Paulo, servo de Jesus Cristo. Sua identidade completa estava em Cristo. Quarto, a transformação redireciona sua paixão. A mesma intensidade que Paulo usava para perseguir a igreja, a usou para edificá-la. Deus não desperdiça sua personalidade, a redime. E quinto, a transformação é um processo contínuo. Paulo escreveu: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Nunca disse já cheguei. Sempre estava sendo transformado de glória em glória. Esta é a natureza da vida cristã, não um evento único, mas uma jornada contínua de transformação, onde sua mente e coração se assemelham cada dia mais a Cristo. Não se trata de perfeição instantânea, mas de direção constante para a semelhança de Cristo. Agora pare e reflita honestamente sobre estas perguntas penetrantes. Primeira, você teve seu próprio encontro pessoal com Cristo ou só tem uma religião herdada ou aprendida? Há uma diferença enorme entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Segunda, que áreas de sua vida você ainda não entregou completamente a Deus? Que partes de seu coração você mantém fechadas à sua transformação? Muitos querem que Deus os abençoe sem que os mude, mas a bênção verdadeira vem através da transformação. Terceira, como você mudou desde que conheceu Cristo? Se sua vida, seu caráter,
Suas prioridades são exatamente iguais a antes. Precisa se perguntar se realmente experimentou o poder transformador da fé. Quarta, você está disposto a deixar que Deus use seu passado, até seus erros e fracassos, para sua glória? Como Paulo usou sua história de perseguidor para demonstrar a misericórdia de Deus, você também pode usar sua história. E quinta, que obstáculos mentais ou emocionais estão impedindo sua transformação? É o orgulho que não quer admitir fraqueza? É o medo do que outros pensarão? É a dúvida de que Deus realmente pode mudar sua situação? Identifique estes obstáculos, nomeie-os e traga-os a Deus em oração. A transformação que você busca está disponível, mas requer sua participação ativa, sua rendição voluntária, sua fé persistente. A vitória espiritual não é ausência de batalhas, é a certeza de que já ganhamos a guerra. Esta é uma verdade que transforma completamente como enfrentamos cada desafio. Em João 5:4 lemos: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Preste atenção aos tempos verbais. Vence, tempo presente contínuo. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário quando Jesus declarou: está consumado. Agora vivemos a partir dessa vitória, não lutando para habitar, mas aplicando o que já foi conquistado. O que isso significa praticamente? Significa que quando você enfrenta ansiedade, não luta desde a derrota, mas desde a vitória. Cristo já venceu o medo no Getsemane, quando escolheu a vontade do Pai sobre sua angústia humana. Quando enfrenta a tentação, não luta só com força de vontade. Você se apoia no poder daquele que foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Quando enfrenta a enfermidade, você confia no curador que levou nossas doenças em seu corpo. A fé é o meio pelo qual você acessa esta vitória já conquistada. É como ter uma conta bancária cheia, mas nunca fazer saques. Cristo depositou toda a bênção espiritual nos lugares celestiais, e a fé é o cartão que te permite fazer saques dessa conta. Você vive vitorioso não por sua força, mas por seu poder operando em você. A tentação é universal, mas a fé te equipa com armas divinas para vencê-la. Tiago 4:7 dá a estratégia: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Note a ordem: primeiro submissão, depois resistência. Primeiro, reconheça que ser tentado não é pecado. Hebreus 4:15 diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A tentação é um convite que você pode recusar. Segundo, identifique suas vulnerabilidades. 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. O inimigo ataca onde você é fraco. Terceiro, nunca confie em sua força. Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Confie em Deus. Quarto, fuja literalmente do perigo. 2 Timóteo 2:22, foge, outrossim, das paixões da mocidade. José fugiu de Potifar. Às vezes a espiritualidade é correr. Quinto, use a palavra como espada. Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus venceu tentações citando escrituras. Sexto, busque prestação de contas. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros. A fé verdadeira não é uma corrida de velocidade, é uma maratona. E nesta maratona espiritual, a perseverança é o que separa quem termina de quem abandona. Hebreus 10:36 nos exorta: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Entre o momento em que Deus te dá uma promessa e o momento em que ela se cumpre, existe um espaço chamado perseverança. Abraão esperou 25 anos pelo filho prometido. José esperou 13 anos entre o sonho e seu cumprimento. Moisés esperou 40 anos no deserto antes de seu chamado. Davi foi ungido rei, mas esperou anos perseguido antes de tomar o trono. O que fazemos neste tempo de espera? Não é tempo perdido, é tempo de preparação. Deus usa a demora para fortalecer seu caráter, aprofundar sua fé, purificar seus motivos. A perseverança desenvolve em você qualidades que não teria sem a prova: paciência, humildade, dependência de Deus, compaixão por outros que sofrem. Tiago 1:4 diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. O processo é tão importante quanto a promessa. Não desista na hora 11, quando o milagre vem à meia-noite. Muitos abandonam justo antes do avanço. A perseverança fortalece sua mente porque você aprende que suas emoções flutuam, mas a fidelidade de Deus permanece.
Fortalece seu coração, porque você desenvolve raízes profundas que nenhuma tempestade pode arrancar. Consideremos Davi enfrentando Golias, um dos exemplos mais poderosos de vitória pela fé em toda a Escritura. Os exércitos de Israel estavam aterrorizados por este gigante filisteu de quase 3 metros de altura. Durante 40 dias, manhã e tarde, Golias desafiava Israel a enviar um campeão para lutar. Ninguém se atrevia, nem mesmo o rei Saul, que era cabeça e ombros mais alto que o povo. Todos viam o gigante e se sentiam pequenos. Mas então chegou Davi, um jovem pastor enviado por seu pai para levar comida a seus irmãos. Quando ouviu as blasfêmias de Golias contra o Deus de Israel, algo ardeu em seu coração. Enquanto todos viam a batalha com olhos humanos, Davi havia, desde a perspectiva espiritual. Eu pergunto, quem é este gigante que ninguém pode vencer? Mas quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Vê a diferença? O tamanho do gigante não havia mudado, mas a perspectiva sim. Davi não confiava em armadura, espada ou lança. Declarou diante de Golias: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, com uma funda e uma pedra, guiado por fé inquebrantável. Davi derrubou o gigante. Mas note isto, Davi já havia matado um leão e um urso, protegendo suas ovelhas. Deus o havia estado treinando em segredo para esta vitória pública. Suas batalhas privadas te preparam para suas vitórias públicas. O relato de Davi e Golias revela um princípio espiritual transformador. O tamanho de sua fé determina o tamanho de suas vitórias. Todos enfrentamos gigantes em nossa vida. Talvez seu gigante se chame depressão, vício, doença crônica, dívida esmagadora, relacionamento quebrado, passado traumático. Estes gigantes se colocam diante de você cada dia, desafiando, intimidando, fazendo você se sentir pequeno e impotente. A pergunta crucial não é quão grande é seu gigante, mas quão grande é seu Deus em sua perspectiva. Davi não minimizou Golias. Reconheceu seu tamanho e poder, mas magnificou mais a seu Deus. Quando você magnifica Deus acima de seu problema, quando coloca sua fé em seu poder, em vez de sua capacidade, você acessa recursos sobrenaturais. A mesma fé que derrubou gigantes, fechou bocas de leões, apagou fogos, abriu mares e ressuscitou mortos, está disponível para você hoje. Você não precisa de uma fé gigante, precisa de fé num Deus gigante. Jesus disse que fé do tamanho de uma semente de mostarda pode mover montanhas. Não é o tamanho de sua fé, mas o objeto de sua fé o que importa. Quando sua fé descansa no Deus Todo-Poderoso, os gigantes caem, as montanhas se movem, o impossível se torna possível. Pare de olhar seu gigante e comece a magnificar seu Deus. A vitória já está assegurada, você só precisa caminhar nela pela fé. Percorremos juntos um caminho profundo de descobrimento espiritual. Permita-me resumir as verdades essenciais que exploramos. Primeiro, reconhecemos a realidade do conflito humano, a mente atormentada por pensamentos negativos e o coração ferido pelas experiências da vida. Segundo, descobrimos que a solução não está nas estratégias humanas, mas numa relação viva com Deus, através da fé. Terceiro, aprendemos de exemplos bíblicos como Jó, Pedro, Paulo e Davi, que a fé não elimina as provas, mas nos dá poder sobrenatural para vencê-las. Quarto, compreendemos que a fé fortalece a mente, renovando-a com a verdade da palavra de Deus, substituindo mentiras por promessas eternas. Quinto, vimos que a fé cura o coração, trazendo cura divina às feridas mais profundas. Sexto, entendemos que a transformação espiritual é possível quando temos um encontro genuíno com Cristo. Sétimo, aprendemos que a vitória já foi ganha na cruz e vivemos a partir dessa vitória pela fé. E oitavo, descobrimos ferramentas práticas, oração constante, leitura bíblica, comunidade de fé, hábitos espirituais e perseverança. Estas não são teorias abstratas, são verdades provadas ao longo de milênios por milhões de crentes. A pergunta agora é: o que você fará com estas verdades? As deixará como conhecimento intelectual ou as aplicará como poder transformador em sua vida? Levemos estas verdades à sua rotina diária, com fundamento bíblico. Ao despertar, antes do telefone, dedique 10 minutos a Deus. Salmo 5:3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Isso estabelece sua mente em paz. Em decisões difíceis, passe e pergunte-o que Jesus faria. Provérbios 3:6. Reconhece-o em todos os teus caminhos,
e Ele endireitará as tuas veredas. Diante da ansiedade, respire e declare Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Leve cada preocupação específica à oração imediata. Quando te ferirem, responda como Cristo. 1 Pedro, las 2:23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Isso não é fraqueza, é sabedoria divina. Ao terminar o dia, pratique Salmo 77:11. Recordarei os feitos do Senhor. Escreva 3 bênçãos e uma evidência da mão de Deus. Semanalmente. Viva Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar-nos. Reúna-se com crentes para apoio mútuo. Estes hábitos simples, ancorados na Escritura, transformam radicalmente sua saúde mental e espiritual. Deus nunca projetou que você caminhasse esta jornada espiritual em solidão. Hebreus 10:24-25 nos instrui: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A comunidade de fé não é opcional, é essencial. Por quê? Primeiro, porque você precisa do ânimo de outros quando sua fé vacila. Haverá dias onde sua fé será fraca, e nesses dias você se sustentará da fé de seus irmãos. Segundo, porque outros precisam de seu ânimo quando eles vacilam. Seu testemunho da fidelidade de Deus fortalece a fé de outros. Terceiro, porque em comunidade a prestação de contas é mais difícil cair em pecado quando outros caminham com você e te fazem perguntas difíceis com amor. Quarto, porque em comunidade se multiplicam os dons. Você tem dons que outros precisam e outros têm dons que você precisa. Juntos, formam o corpo completo de Cristo. E quinto, porque em comunidade se reflete o caráter de Deus. João 13:35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não se isole. Busque uma igreja local onde a palavra é pregada fielmente. Una-se a um grupo pequeno. Desenvolva amizades profundas com crentes maduros. Seja mentor de alguém mais jovem na fé. Sirva com seus dons. A fé se fortalece em comunidade. Agora, permita-me falar diretamente ao seu coração com uma exortação urgente. O tempo é curto. Tiago 4:14 pergunta: qual é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Você não tem garantia do amanhã. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento de tomar decisões que alterarão sua eternidade. Pare de adiar sua rendição completa a Deus. Pare de dizer: algum dia me entregarei completamente. Algum dia mudarei. Algum dia buscarei a Deus de verdade. Esse dia é hoje, agora mesmo. Não espere tocar o fundo. Não espere que a crise te obrigue a buscá-lo. Busque-o neste momento de onde você está. Deus não requer que você se limpe primeiro. Ele te limpa quando você vem. Não requer que você seja forte. Ele te fortalece na sua fraqueza. Não requer que você tenha todas as respostas. Ele é a resposta. A única coisa que requer é fé do tamanho de uma semente de mostarda e um coração disposto. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça-o agora. Confesse que é pecador, que precisa de um Salvador. Creia que Jesus morreu por seus pecados e ressuscitou. Convide-o a ser o Senhor de sua vida. Se você já é crente, mas tem estado vivendo morno, comprometido com o mundo, hoje é seu dia de consagração renovada. Queime as pontes. Rompa com tudo o que te afasta de Deus. Entregue-lhe tudo. Sua mente, seu coração, seu passado, seu presente, seu futuro. Tempo de brincar de religião acabou. É hora de viver em fé radical. Imagine por um momento como seria sua vida se você vivesse cada dia com fé inquebrantável em Deus. Sua mente não seria mais escrava de pensamentos ansiosos que te roubam o sono e a paz. Em vez disso, descansaria na confiança de que Deus tem o controle absoluto. Cada pensamento negativo seria capturado imediatamente e substituído por verdades eternas. Seu coração não estaria mais endurecido pela amargura ou despedaçado por feridas não curadas. Em seu lugar, estaria cheio do amor de Deus, capaz de perdoar o imperdoável e amar o que parecia impossível de amar. Você enfrentaria cada desafio não com temor, mas com antecipação de ver como Deus o usará para seu bem. Cada tentação seria resistida com o poder do Espírito Santo. Cada relacionamento seria transformado porque você refletiria o caráter de Cristo. Seu propósito seria claro: glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre.
você viveria com esperança eterna, sabendo que esta vida não é tudo o que há. Esta não é uma fantasia inalcançável. É a promessa de Deus para todo aquele que coloca sua fé nele. É a vida abundante que Jesus veio dar. Não uma vida sem problemas, mas uma vida com poder sobrenatural para enfrentar cada problema. Não uma vida sem dor, mas uma vida onde a dor tem propósito e produz glória eterna. Esta vida está disponível para você. A pergunta é: você a tomará pela fé? Chegamos a um momento sagrado nesta reflexão. É tempo de levar tudo o que aprendemos diretamente à presença de Deus em oração. A oração não é um monólogo onde só você fala, é um diálogo íntimo com seu Criador. Não é uma fórmula mágica, é um relacionamento vivo. Não requer palavras perfeitas, requer um coração sincero. Neste momento, não importa onde você esteja ouvindo esta mensagem, quero convidá-lo a parar. Se puder, feche seus olhos. Se estiver dirigindo, mantenha os olhos abertos, mas seu coração atento. Coloque suas mãos sobre o peito. Sinta as batidas do seu coração, esse coração que Deus conhece completamente. Respire fundo. Inspire a presença de Deus. Expire todas as suas preocupações. Este não é momento para se apressar. Deus tem esperado por você. Ele tem esperado que você venha como você é, com sua mente cansada, com seu coração ferido, com suas dúvidas e seus medos. Ele não o rejeita, ele o recebe de braços abertos. Pai Celestial, neste momento trazemos diante de Ti cada pessoa que ouve estas palavras. Tu conheces o nome dela, conheces sua situação, conheces cada batalha que ela está enfrentando. Faze-te presente agora de maneira tangível, que sintam o Teu amor, a Tua paz, o Teu poder. Prepara seus corações para receber de Ti. Agora vou guiá-lo em uma oração. Você não precisa dizer as palavras em voz alta, mas convido você a repeti-las em seu coração, fazendo-as suas, permitindo que expressem o que sua alma precisa dizer a Deus. Pai Celestial, venho diante de Ti reconhecendo que preciso de Ti. Perdoa-me por todas as vezes que tentei viver com minhas próprias forças, confiando em mim mesmo em vez de em Ti. Perdoa-me por permitir que minha mente se enchesse de pensamentos que não vêm de Ti. Pensamentos de medo, ansiedade, dúvida e desesperança. Hoje eu solto todos. Entrego-te minha mente. Renova menos-a com a Tua verdade. Transforma cada padrão de pensamento negativo. Enche-a da Tua paz, que excede todo entendimento. Entrego-te também meu coração. Tu vês cada ferida, cada cicatriz, cada área quebrada. Sara o que está ferido. Restaura o que está quebrado. Enche o que está vazio. Limpa-me de toda amargura, ressentimento e falta de perdão. Dá-me a graça para perdoar, como Tu me perdoaste. Senhor, confesso que tenho carregado pesos que nunca me pediste para carregar. Preocupações com o futuro, culpas do passado, ansiedades do presente. Hoje as deixo aos Teus pés. Tu disseste: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aceito o Teu convite. Recebo o Teu descanso. Fortalece-me, Senhor, onde estou fraco. Guia-me onde estou confuso. Sustenta-me onde estou caindo. Permaneça neste lugar de comunhão com Deus. Não se apresse. Talvez neste momento você sinta algo se movendo em seu coração. Talvez seja paz que começa a fluir como um rio suave. Talvez seja a convicção do Espírito Santo, mostrando áreas que você precisa entregar. Talvez seja a cura tocando feridas que você carregou por anos. Talvez seja a esperança renascendo onde havia desespero. Seja o que for que esteja sentindo, receba. Deus está operando em você neste exato momento. Não é coincidência que você esteja ouvindo esta mensagem hoje. Deus o trouxe aqui com propósito divino. Ele sabia que você precisava ouvir estas palavras, precisava desta lembrança do seu amor, precisava deste convite para se render completamente. Se houver lágrimas, não as retenha. As lágrimas podem ser limpeza da alma. Se sentir alegria, permita. Se sentir convicção, responda a ela. Este é um momento santo, um encontro divino entre sua alma e seu Criador. Talvez faz muito tempo que você não sentia Deus tão perto. Talvez nunca o tenha sentido assim. Fique aqui, não há pressa. O mundo pode esperar, suas responsabilidades podem esperar. Este momento com Deus é a coisa mais importante que você fará hoje. Permita que Ele fale ao seu coração. Permita que Ele toque as áreas mais profundas do seu ser. Permita que Ele faça o que só Ele pode fazer, transformá-lo de dentro para fora. Neste momento de quietude diante de Deus, receba
estas promessas de paz e consolo que lhe dá. Ouça a sua voz falando a você através da sua palavra. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Receba esse descanso agora. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Receba essa paz que o mundo não pode dar, nem tirar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Deus é o seu pastor, Ele cuida de você, guia você, protege você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mesmo nos momentos mais escuros, Deus está com você. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Se o seu coração está quebrantado hoje, Deus está mais perto do que nunca. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Solte suas cargas, Deus as toma. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A vitória é sua. Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, você vive a partir da vitória de Cristo. Estas promessas são suas, não são para outros o para vós. Creia nelas, declare-as, viva nelas. Continuemos e completemos esta oração do fundo do coração. Senhor Jesus, dou-te graças porque ouviste o meu clamor. Obrigado porque o teu amor por mim nunca muda, nunca diminui, nunca falha. Obrigado pela cruz, onde levaste os meus pecados, as minhas enfermidades, as minhas dores. Obrigado pela tua ressurreição, que me garante vitória sobre tudo o que me oprime. Declaro hoje que tu és o Senhor da minha vida. Não apenas Salvador, mas Senhor de cada área. Senhor da minha mente, dos meus pensamentos, das minhas decisões, Senhor do meu coração, das minhas emoções, dos meus relacionamentos, Senhor do meu presente e do meu futuro. Rendo-me completamente a ti. Enche cada vazio do meu ser com o teu Espírito Santo, que a tua presença seja tão real em mim que transforme tudo na minha vida. Dá-me fé para crer nas tuas promessas quando as circunstâncias disserem o contrário. Dá-me esperança para perseverar quando eu quiser desistir. Dá-me amor para perdoar quando eu quiser guardar rancor. E dá-me poder para viver uma vida que te glorifique. Que a minha vida transformada seja testemunho do teu poder para todos que me rodeiam. Que vejam em mim não perfeição, mas transformação genuína. Que a minha paz no meio da tempestade os leve a te buscar. Peço-te em nome poderoso de Jesus. Amém. Chegamos ao final desta jornada espiritual, mas na realidade é apenas o começo da sua nova vida em Cristo. Recapitulemos o que descobrimos juntos. Começamos reconhecendo a batalha real que você enfrenta. Uma mente atormentada por pensamentos negativos e um coração ferido pelas experiências da vida. Vimos que esta não é apenas a sua luta, é a condição humana universal. Exploramos as histórias de Jó, que perdeu tudo, mas manteve sua fé. De Pedro, que falhou, mas foi restaurado. De Paulo, que foi transformado de perseguidor a pregador. E de Davi, que venceu gigantes pela fé em Deus. Aprendemos que a fé em Deus fortalece sua mente, renovando-a com verdades eternas, que substituem as mentiras do inimigo. Descobrimos que a fé cura seu coração, trazendo perdão, restauração e propósito divino. Compreendemos que a vitória não se obtém lutando com força humana, mas descansando no poder de Deus. Recebemos ferramentas práticas, oração constante, meditação na palavra, comunidade de fé, hábitos espirituais e perseverança inabalável. E acabamos de experimentar juntos um momento de oração profunda, onde você entregou tudo a Deus. Tudo isso se resume em uma verdade central. A fé autêntica em Deus não é apenas crer que Ele existe, é confiar completamente em quem Ele é e no que Ele prometeu. É render-se à sua vontade, sabendo que Ele só quer o seu bem. É caminhar pela fé mesmo quando você não vê o caminho completo. A verdade central que atravessa toda a Escritura é esta: fomos criados para a dependência total de Deus. E somente nessa dependência encontramos liberdade genuína. Isso contradiz o mundo, mas liberta sua alma. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O mundo diz: seja autossuficiente. Deus diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. O mundo promete felicidade em posses. Deus oferece alegria eterna em sua presença. Salmo 16:11. Na tua presença a plenitude de alegria. O mundo ensina a proteger seu coração com muros. Deus o convida a entregá-lo confiando nele. Provérbios 3:5 leu. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o
em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Esta é sabedoria eterna. Confiança total em Deus produz paz total. Jeremias 17:7-8. Bendito o homem que confia no Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Quando você vive assim, sua mente se liberta de ter que entender tudo e seu coração de ter que controlar tudo. Você descobre que a verdadeira liberdade não é fazer o que você quer, mas querer o que Deus projetou para você. Agora, faço a você um convite final, um chamado que pode alterar o curso da sua vida para sempre. Convido você a tomar a decisão mais importante que jamais tomará. Confiar plenamente em Deus com cada área da sua vida. Não parcialmente, não condicionalmente, mas completamente. Isso significa render-lhe sua mente com todos os seus pensamentos, seus medos, suas preocupações, seus planos. Significa dizer-lhe: Deus, não vou mais confiar na minha própria sabedoria limitada. Vou confiar na tua sabedoria infinita. Significa render-lhe seu coração com todas as suas feridas, suas esperanças, seus desejos, seus relacionamentos. Significa dizer-lhe: Deus, não vou mais buscar preencher meu vazio com coisas deste mundo. Somente tu podes satisfazer minha alma. Significa render-lhe seu futuro com todas as suas incertezas. Significa dizer-lhe: Deus, não sei o que o amanhã me reserva, mas sei quem sustenta o amanhã. Esta não é uma decisão que você toma uma vez e esquece. É uma decisão que você renova a cada dia, a cada hora, a cada momento. Quando você acordar amanhã e a ansiedade quiser te agarrar, dirá: não, eu confio em Deus. Quando enfrentar uma situação impossível, dirá: para Deus tudo é possível. Quando o inimigo lhe disser que você está sozinho, declarará: Deus nunca me deixará, nem me abandonará. Esta vida de confiança plena não é fácil, mas é a única vida que vale a pena viver. É a única que traz verdadeira paz, verdadeira alegria, verdadeiro propósito. Quero deixá-lo com uma imagem final. Imagine que sua vida é uma casa. Durante anos, você tem tentado construí-la sobre areia, sobre suas próprias forças, sua própria sabedoria, sua própria justiça. E cada vez que vêm as tempestades, a casa treme, as paredes racham, às vezes desmorona completamente. Você reconstruiu uma e outra vez, sempre sobre a mesma areia. Mas Jesus disse em Mateus 7:24-25: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A rocha é Cristo. A rocha é a fé inabalável em Deus. Quando você edifica sua vida sobre esta rocha, as tempestades continuam vindo, mas sua casa permanece firme. Sua mente permanece em paz, porque descansa em verdades eternas. Seu coração permanece cheio, porque está conectado à fonte de vida. Você não vive mais à mercê das circunstâncias. Você vive ancorado no Deus que nunca muda. Hoje é sua oportunidade de mudar o fundamento, de deixar a areia e construir sobre a rocha, de deixar a autoconfiança e abraçar a confiança em Deus. Não espere mais. O tempo é agora. Se esta mensagem tocou seu coração hoje, se você sentiu que Deus falou com você de maneira pessoal, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir estas verdades. Talvez você conheça alguém que está lutando com ansiedade, depressão, medo ou desesperança. Esta mensagem pode ser exatamente o que essa pessoa precisa hoje. E se você ainda não se inscreveu neste canal, convido você a fazer isso agora mesmo e ativar o sininho de notificações. Toda semana compartilhamos reflexões bíblicas profundas que fortalecerão sua fé, renovarão sua esperança e ajudarão você a caminhar mais perto de Deus. Você não está sozinho nesta jornada espiritual. Somos uma comunidade de crentes, caminhando juntos por sendas sagradas, apoiando uns aos outros, crescendo em fé. Junte-se a nós. E se você tem um testemunho de como Deus fortaleceu sua mente e seu coração, compartilhe nos comentários. Sua história pode ser o ânimo que outra pessoa precisa para seguir em frente. Lembre-se, a fé em Deus não é uma muleta para os fracos. É o poder sobrenatural para os sábios que reconhecem sua necessidade dele. Que Deus abençoe abundantemente sua vida. Que a sua paz guarde sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Que o seu amor o envolva cada dia. E que sua fé se fortaleça continuamente até que você veja o seu rosto face a face. Até a próxima reflexão. Camine em fé, viva em esperança, permaneça em amor. Deus o abençoe. Amém.